Amém. Bom, eu vou ler o capítulo 9 com você, é uma história, mas tanto você que já está na igreja há mais tempo, como você que está aqui há pouco tempo, deixa eu te explicar o que está acontecendo aqui no livro de Josué. O povo de Israel ficou 40 anos no deserto por causa de desobediência. Eles saíram do Egito por meio do poder de Deus. Deus tirou Israel do Egito de forma poderosa. E levou eles para o deserto, e para lá no deserto Deus dar leis para eles, porque o povo estava contaminado com as leis do Egito. Lembra, quando a gente chega perto de Deus, a gente percebe o quanto que nós somos contaminados pelo mundo. A gente fala às vezes para uma pessoa assim, faz uma oração. A pessoa fala assim, eu não sei orar. Como assim alguém não sabe orar? A coisa mais simples do mundo é falar com Deus e a pessoa não sabe orar, porque nós somos roubados. Nós não sabemos nem falar com Deus. Não sabíamos. Então, quando nós estávamos no Egito, quando nós estávamos no mundo, nós fomos aculturados, nós fomos ensinados conforme o mundo vive. E Deus tirou esse povo do mundo, do Egito, e levou eles para o deserto. E lá no deserto, Deus deu lei para eles, lá no Sinai. Quando eles saíram do Sinai e iam entrar na terra prometida, eles ficaram com medo. E, novamente, por causa das interferências daquele Egito, do mundo, Deus então fez eles ficarem 38 anos rodando ali, em círculos, até que morresse toda aquela geração de homens acima de 20 anos, morressem e ficassem somente os novos, porque os novos estariam aprendendo a nova lei, os novos caminhos do Senhor. Quando isso acontece, agora eles vão subir em direção ao Jordão e eles vão entrar na terra prometida. E nós estamos no livro de Josué. Eles entram na terra prometida, estão todos felizes, o maná para, porque agora eles vão experimentar das coisas boas da terra, mas a terra estava cheia de inimigos, continuava cheia de inimigos. Mas Deus falou para Israel, eu vou fazer com que você vença todos os inimigos. E eles então entram na terra prometida, passam por Jericó, tem a primeira derrota em Ai, avançam e vão entrando na terra. E Josué, eu falei quem? Josué, cheio do Espírito de Deus, porque no capítulo 1, Deus fala para Josué, meu servo Moisés morreu. Moisés morreu. Ou seja, o tempo passado ficou ali. E agora você vai ser forte e corajoso e vai andar na minha palavra. E Deus começa a fazer uma grande obra por meio da vida de Josué. Ele passa a ser um vencedor. Ele passa a ser E o povo que está com ele é um povo vencedor. E eu quero que você agora escute essa passagem, porque eu vou falar sobre pessoas que entram na nossa vida para atrapalhar aquilo que Deus quer fazer na sua vida para você ser um vencedor. Olha o que diz Josué capítulo 9. Eu vou ler de maneira um pouco mais rápida. Se você não tiver Bíblia, acompanhe aqui, por favor, no telão. Mas escute o que está escrito. Sucedeu que, ouvindo isso, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas, nas campinas, em toda a costa do Mar Grande, defronte do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Versículo 2, então, parei aqui, todos os reis se ajuntam e falam, nós vamos lutar contra Israel. Tudo bem, irmãos, quando existe um inimigo e a gente sabe que é um inimigo, fica fácil de lutar. Amém? Tudo bem? Você está entendendo? Se você sabe que o inimigo está ali e tem um inimigo que você está vendo, fica fácil de lutar. Mas olha uma outra estratégia. Os moradores de Gibeão, versículo 3, porém, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de estratagemas e foram e se fingiram embaixadores e levaram sacos velhos sobre os jumentos, odres de vinho velho, rotos e consertados, e nos pés sandálias velhas, remendadas e roupas velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. Foram ter com Josué no arraial de Gilgal. Aonde? Gilgal, no lugar novo, no lugar que tudo muda. Gilgal, a palavra Gilgal quer dizer a pedra rolou. Gilgal quer dizer um novo tempo, virou a folha, coisa nova. Quando ele estava em Gilgal,
Versículo 6. Foram ter com Josué no arraial de Gilgal e lhe disseram, a ele e aos homens de Israel, chegamos de uma terra distante, fazei, pois, agora aliança conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus, porventura habitais no meio de nós? Como, pois, faremos aliança convosco? Então disseram a Josué, somos teus servos, somos teus servos. Então lhe perguntou Josué, quem sois vós? De onde vindes? Responderam-lhe, teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor. Viemos por causa do nome do Senhor, teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez aos 2 reis dos amorreus que estavam da além do Jordão, Seom, rei de Osbom, e Og, rei de Bazã, que estavam em Astarote. Pelo que nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos disseram, tomai convosco provisão, alimentar para o caminho, e ide ao encontro deles, e dizei-lhes, somos vossos servos. Fazei, pois, agora aliança conosco. Este nosso pão tomamos quente das nossas casas no dia em que saímos para vir ter convosco. Ei-lo agora, já seco e bolorento. E esses odres, eles eram novos, quando os enchemos de vinho, e eles aqui rotos. E estas nossas vestes, essas nossas sandálias, já envelheceram por causa do muito longo caminho. Então os israelitas tomaram de provisão e não pediram conselho ao Senhor. Josué, concedendo-lhe paz, fez com eles aliança e de lhes conservar a vida. E os príncipes da congregação lhe prestaram juramento. Ao cabo de 3 dias, depois de terem feito aliança com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Então, para aqui um pouquinho, na verdade eles eram inimigos. Na verdade eles eram povo para ser destruído. Versículo 17. Pois partindo os filhos de Israel chegaram à cidade deles ao 3º dia. Suas cidades eram Gibeão, Sefira, Beerote e Kiriate Jearim. Os filhos de Israel não os feriram, porquanto os príncipes da congregação lhe juraram pelo Senhor, Deus de Israel, pelo que toda a congregação murmurou contra os príncipes. Então todos os príncipes disseram a toda a congregação, nós lhe juramos pelo Senhor, Deus de Israel, por isso não podemos tocá-los. Versículo 20. Isto, porém, lhe faremos, conservar-lhes-emos a vida, para que não haja grande ira sobre nós, por causa do juramento que já lhes fizemos. Disseram-lhes, pois, os príncipes, vivam, e se tornaram rachadores de lenha e tiradores de água, para toda a congregação, como os príncipes lhe haviam dito. Chamou Josué e lhes disse-lhes, por que nos enganastes, dizendo, habitamos muito longe de vós, sendo que viveis em nosso meio? Agora, pois, sois malditos, e dentre vós nunca deixará de haver escravos, rachadores de lenha e tiradores de água para a casa do Senhor meu Deus. Então responderam a Josué, é que se anunciou aos teus servos, como certo, que o Senhor teu Deus condenará a seu servo, vou começar. Então responderam a Josué, é que se anunciou aos teus servos, como certo, que o Senhor teu Deus ordenara a seu servo Moisés, que vos desse toda essa terra e destruísse todos os moradores dela diante de vós. Por isso tememos muito por nossa vida, por causa de vós, e fizemos assim. Eis que estamos na tua mão, trata-nos segundo te parecer bom e reto. Assim lhe fez e livrou-os das mãos dos filhos de Israel, e não os mataram, não os mataram. Naquele dia Josué os fez rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor, até ao dia de hoje, no lugar que Deus escolhesse. Até aqui. Pode se assentar, eu vou orar com vocês sentados. Feche seus olhos e fale para Deus, Senhor, fala comigo nessa noite. Faça você sua oração agora.
Fale para Deus: Senhor, acabei de ouvir a Tua palavra. Fala ao meu coração em nome de Jesus. Senhor Deus, nós estamos aqui na Tua presença em nome de Jesus. E Pai, nós pedimos que o Senhor, como um Deus bondoso e como nosso Pai, nos ensine agora e nos faça enxergar essa revelação. E que se existe algo além do que eu vou falar, que os Teus filhos precisam receber, que o Senhor os ministre no poder do Teu Espírito, em nome de Jesus. Mas, Senhor, que cada um aqui receba a sua porção, que ninguém aqui deixe de receber a sua porção, e em tudo seja o Senhor glorificado. É o que nós te pedimos e te agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém. Amém? Queridos, essa é uma história onde eu tive que ler com vocês esses 27 versículos, onde mostra uma astúcia, uma estratégia. E nós precisamos entender que nós estamos nesse mundo, e ainda que a gente não enxergue esse mundo espiritual, ele está em movimento. Ele está em movimento. O apóstolo Paulo, uma vez ele disse que ele foi até o terceiro céu. E ele disse que lá no terceiro céu ele viu coisas inefáveis, coisas que não poderia nem ser dita do que ele tinha visto. O apóstolo Paulo então teve uma experiência de terceiro céu. Isso quer dizer que existem outros 2 céus. O primeiro céu, que é esse céu que todos nós enxergamos. Quando o primeiro astronauta russo foi para o espaço, Yuri Gagarin, ele esteve no espaço, ele estava dentro da sua nave, e por ser comunista ele disse assim: vejo o céu, vejo a terra, vejo os planetas, vejo a lua, mas não vejo Deus. E óbvio que ele não iria ver Deus naquele céu, porque esse é o primeiro céu, o céu que todo mundo enxerga. Mas tem um segundo céu, que é o céu que nós dizemos que é o céu espiritual, onde o próprio Paulo fala no capítulo 6 de Efésios, onde os principados, potestades, onde os dominadores desse mundo tenebroso habitam, demônios e anjos. Esse é o segundo céu. É o céu que está em movimento e a gente não enxerga. É o céu espiritual. E o terceiro céu é onde Deus habita. Este céu, esse segundo céu que nós não enxergamos, ele está em movimento. E principados e potestades, demônios, trabalham incessantemente e de forma incansável contra as nossas vidas, procurando de todas as formas nos destruir. Satanás sabe que ele já é um derrotado. A Bíblia descreve isso. Satanás conhece a Bíblia melhor que nós. Ele sabe que ele já é um derrotado. Mas ele não desiste do seu plano em levar com ele todos os que ele conseguir, que fazem parte da criação de Deus, para o mesmo lugar que ele vai, que é um lugar de sofrimento eterno. Porque foi Jesus que disse que o inferno foi criado para Satanás e seus anjos. Não foi criado para o homem. O homem vai para o inferno porque decide ir, porque não quer o Senhor Jesus. Então, esse céu que está em movimento está trabalhando contra nós. E todas as vezes que nós decidimos entrar em algo novo daquilo que Deus tem para nós, você precisa ter a consciência que o diabo vai trabalhar contra você. Vai trabalhar contra nós para nos impedir de avançar. E é isso que eu quero que você enxergue nesta noite. Porque uma das formas do inimigo nos paralisar é nos levando a alianças, é nos levando a relacionamentos, é trazendo coisas para as nossas vidas que nós vamos aceitando, que muitas vezes parecem ser boas, e não são, para nos comprometer e nos paralisar naquilo que Deus tem para nós. Vocês viram aqui no capítulo 9 que eles estavam em Gilgal novamente. Ou seja, eles estavam novamente no mesmo lugar onde eles começaram todo o percurso dele. Um lugar onde Deus disse que eles experimentariam coisas novas. E naquele lugar, de maneira astuciosa, ou seja, esperta, bem articulada, trabalhada, o inimigo se levanta e agora vai com um plano para paralisar Josué, para se infiltrar no meio de toda a nação de Israel para paralisar Israel. Isso foi organizado. Os demônios são organizados. São seres inteligentes. Eles têm volição, têm vontade.
Eles são capazes de articular coisas. E eles levaram esses homens a uma estratégia. Qual foi a estratégia? Vamos nos fingir que moramos muito longe. Nós vamos pegar pão e vamos deixar esse pão embolorar, vamos pegar o vinho, vamos colocar em vasos velhos, rachados, rotos, vamos colocar roupa velha, vamos colocar sandálias bem velhas, e vamos falar para eles que nós viemos de muito longe. E vamos fazer uma aliança com eles. Então eu quero que vocês comecem a prestar atenção, porque nós estamos vivendo esse tempo na nossa vida de Gilgal. Você que está aqui pela primeira, segunda vez, o que são essas pedras? Essas pedras é um memorial nosso. Não tem nenhuma superstição nisso, não tem nenhum benzimento dessa pedra. Essas pedras são pedras normais, que eu achei aqui atrás da igreja. 12 pedras, que representam um memorial, como foi em Gilgal, quando eles passaram do deserto e entraram num lugar novo. E nós estamos vivendo esse tempo novo na nossa vida. Apesar de termos uma igreja de 26 anos, entendemos que o Senhor está começando algo novo em nós. E quando nós começamos algo novo, nós temos que estar atentos às artimanhas de Satanás para tentar nos paralisar. Porque ele vai tentar fazer alianças com você, trazer coisas para a sua vida, para desviar você do foco de Deus. Às vezes é um negócio, às vezes é um curso, às vezes é um casamento, um noivo que aparece, uma noiva. Tá, eu já estou há 20 anos nesse deserto, agora apareceu esse príncipe, bem agora apareceu, né? Então, pode ser várias coisas que podem surgir na sua vida para tirar você do teu propósito. E nós temos que estar atentos, porque eu quero fazer você enxergar duas estratégias que são fatais, irmãos. Quem é pastor sabe que isso acontece constantemente no meio da igreja, no meio de pessoas sérias, no meio de pessoas que amam a Deus, constantemente acontecem essas estratégias. A primeira delas é que o inimigo, uma das formas, né, como é que acontece esse tipo de aliança? Primeiro, o inimigo só vai fazer aliança com quem está vencendo. Com quem está? Você já viu alguém chegar perto de morto e querer ajudar um morto? Não, ninguém chega perto de morto. Todo mundo só vai chegar perto de alguém que está vencendo. E o inimigo, então, está olhando para quem está vencendo. Se você está tomando decisões na sua vida para você ser um vencedor, como diz Jesus, em Cristo nós somos mais do que vencedores. Se você está tomando uma decisão para andar com Cristo e tomar decisões para o seu casamento, para os seus negócios, para a tua faculdade, para a tua comunhão com Deus, você está tomando direções nisso, então você começa a experimentar coisas de Deus. Você passa a ser um vencedor. E já que você é um vencedor, você vai atrair esse inimigo para tentar impedir você de continuar vencendo. E é isso que o inimigo vai fazer. Ele vai tentar chegar com você e criar alianças, porque você é um vencedor. E essas alianças, se você for olhar aqui no versículo 3, que nós lemos, diz assim: os moradores de Gibeão, porém, ouvindo o que Josué fizera em Jericó e com Ai, usaram de estratagema, de astúcia, e foram se fingir de embaixadores. Então eles criaram uma estratégia para paralisar o povo para continuar vencendo. E por que o inimigo fez isso? Porque eles estavam vencendo. Todas as vezes que você começar a ter vitórias no seu casamento, na sua alma, você começa a ter paz, você começa a ter alegria, o inimigo vai tentar fazer acordos com você. Quando eu falo inimigo, pessoal, eu quero que vocês entendam o seguinte: o inimigo não é o teu marido, não é teu amigo, não é? É Satanás criando situações e às vezes usando pessoas para te afastar do projeto e do propósito de Deus. Porque Satanás sabe que você vai vencer, que você está na terra, está debaixo da direção de Deus, e ele vai começar a tentar usar de estratégias para tirar você da tua aliança com Deus. Vai se fingir, vai começar de alguma forma, encostar em você, e é interessante, porque você está sendo abençoado, e aquilo que você está fazendo está mostrando, e quando isso começa a mostrar, o inimigo quer te paralisar. Eu lembro muito bem, não vai dar tempo da gente abrir, já são 21h15,
Mas vocês lembram da história de um rei chamado Ezequias? O rei Ezequias, ele foi um rei muito abençoado no tempo de Israel. E aí ele chama as pessoas de Babilônia e ele mostra os tesouros para as pessoas de Babilônia. Ele mostra a casa do Senhor, ele mostra os tesouros do Senhor. E as pessoas olharam e falaram, puxa, como vocês são abençoados. E aí o que aconteceu com Babilônia, depois de alguns anos, eles vêm agora com seus exércitos para roubar tudo aquilo que tinha sido demonstrado. Então, uma das coisas que a gente tem que tomar muito cuidado é que todas as vezes que eu começo a vencer, que eu começo a avançar, o inimigo vai procurar criar situações onde ele me aliance com algo que me tire do propósito de Deus, para que ele venha me roubar. Vigie. Vigie. Eu já falei isso alguns anos atrás. Tomem muito cuidado com esse negócio chamado oportunidade. Eu falei o quê? Oportunidade. Apareceu uma oportunidade. O crente tem que vigiar muito quando aparecem oportunidades. Vigie, porque essas oportunidades muitas vezes é para tirar você do teu propósito. É para tirar você da tua vitória. Na nossa vida as coisas não acontecem por acaso, a nossa vida as coisas acontecem porque Deus está dirigindo a nossa vida. E quando as coisas começam a acontecer por oportunidades, você tem que fazer pergunta, o quanto isso vai me abençoar e se isso vai me afastar do projeto de Deus na minha vida. E se te afastar do projeto de Deus da sua vida, você precisa chegar e falar, eu não quero. Porque isso é um engano do inimigo. Mas olha a segunda estratégia, que eu tenho várias coisas para falar. A segunda estratégia. Então, a primeira é que, como acontece, é que ele vem na hora da tua vitória. A segunda coisa é que eles chegam sempre de forma inocente e sempre usando o nome do Senhor. Hoje em dia, o que a gente mais escuta é isso. Versículo 9. Falaram para Josué assim, aqueles homens mentirosos. Responderam, teus servos vieram de uma terra muito distante. Mentira. Estava 3 dias dali. Por causa do nome do Senhor, teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fizesses no Egito. Esse tem sido uma das coisas que o inimigo mais tem feito hoje. O que tem de gente falando assim, apóstolo, eu tomei essa decisão na minha vida porque eu orei e Deus me disse. Deus me falou. E aí, com muita simplicidade, eu já ensinei os nossos líderes na igreja, quando alguém fala assim, Deus me falou, nós não temos mais o que fazer. Porque Deus se te falou, vai e faça. Mas se você chega e fala assim, eu estou em dúvida, eu não sei o que eu faço, eu não tenho uma direção de Deus, então agora nós vamos orar e vamos jejuar. Mas quando a pessoa chega para nós e fala assim, olha, eu estou vendo o que Deus está fazendo, e Deus me disse, Deus te disse, não tem mais o que fazer. Agora você faça o que Deus te falou. Porque o que Deus te falou vai dar certo. Vai dar certo. Não tem como dar errado. Mas a gente sabe que não foi Deus. Por discernimento a gente vê que muitas das coisas que as pessoas falam, foi Deus que me falou, foi Deus que me deu, foi Deus que me mostrou, não é Deus. São estratégias do inimigo que cegam. Que levam a pessoa ao engano. E a pessoa começa a achar que ela está fazendo as coisas porque é de Deus, e não é, não tem nada a ver com Deus. E aí você fala assim, como é que você sabe? Porque está afastando a pessoa do Senhor. Deus não vai fazer nada que nos afaste dEle. Está gerando problema. Deus não gera nada na nossa vida que gere problemas. Então, essa é a segunda estratégia. A primeira é quando vê você crescendo, sendo abençoado. A segunda é que sempre vem com o nome do Senhor atrás. Deus que me mostrou, Deus que me falou. E aí, nós estamos vivendo um tempo onde nós vamos Deus falando com pessoas, às vezes, que não têm nenhum relacionamento com Deus, pessoas que estão em pecado, pessoas que estão vivendo de forma errada, e elas ainda ousam dizer que Deus falou. Se você for ler o texto de João, aquele cego de nascença que foi curado, os pecadores estão ali, os fariseus estão questionando aquele homem, e aquele homem fala para eles assim, nós sabemos que Deus não atende a pecadores. Deus é santo.
Deus não se relaciona num ambiente profano. Mas o inimigo coloca dentro do coração das pessoas esse sentimento. É Deus que está me mostrando. É Deus que está me falando. Então aqui agora eu quero te falar duas coisas importantes nessa nossa caminhada. A primeira é a que está escrito no versículo 14. A primeira coisa é que está escrita no versículo 14. Que diz assim: então os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. Esse versículo tem duas coisas importantes para você analisar. A primeira, que está no finalzinho, é que eles tomaram uma decisão sem consultar o Senhor. Então, igreja, aprenda algo com o Senhor Deus, porque Ele que nos escreveu essa escritura. Quando você estiver caminhando na bênção, você está experimentando coisas novas no Senhor, se aparecer coisas diferentes e que podem desviar de você do caminho do Senhor, vá consultar a Deus. Não faça aliança antes de consultar a Deus. Ah, mas eu não escutei Deus, eu não tenho direção. Procure os pastores. Façam oração, jejue pelo propósito, mas não tomem decisões de forma errada. Por quê? Porque aí aparece o segundo problema, nesse mesmo versículo. Esse versículo diz que, por eles não terem consultado o Senhor, eles tiraram das provisões deles para dar para o inimigo. E isso é o que muitas vezes a gente vê. O diabo traz a mulher adúltera, e o cara acha que é uma oportunidade de ter um outro relacionamento. E aí ele começa a se relacionar com essa mulher adúltera. E sabe o que essa mulher adúltera vai fazer? É exatamente aquilo que no livro de Provérbios diz. Vai trazer vergonha para a família e vai saquear os seus bens. E aí aquilo que ele tinha que dar para a sua família, ele acaba tirando da provisão que era dele para a sua casa, para dar para os estranhos. Pessoas que estavam com a sua empresa abençoada, estão ali com as suas empresas abençoadas, fazem uma aliança errada, e agora aquilo que era da sua casa, acaba saindo daqui para ir para uma outra aliança que não devia ter sido feita, e começa a roubar o que era do seu provimento, da sua casa. Isso é nos negócios, isso é nos relacionamentos, isso é no tempo. Pessoas que tinham tempo com seus filhos, de dedicação aos seus filhos, de amor aos seus filhos, por causa de uma decisão errada, começam a trabalhar como escravos e tiram da provisão, do tempo, da alegria, da educação, desse contato com os filhos, que é extremamente importante, para agora dar para um outro povo que não vai te dar nada em troca, que é o inimigo, e te rouba da tua provisão, daquele tempo que você tinha que ter com a sua família. Todas as vezes que nós caminhamos com o Senhor e decidimos fazer a sua vontade, se assegure disso, o inimigo virá para fazer com que você se desvie da vontade de Deus. Ele vai tentar fazer acordos, vai tentar te mostrar que ele é um coitadinho, que foi Deus que mandou ele chegar para você, que foi Deus que mostrou aquilo para você, que ele é um coitado, todo esfarrapado, todo, vamos ajudar, vamos junto, porque vai dar certo. E aí quando você olha, você está longe dos seus filhos, está tirando da provisão da sua casa, do teu tempo com Deus, do teu tempo com a tua esposa, por causa de uma ação demoníaca, onde você achou que era uma boa oportunidade. Vigia, fala para o teu irmão, vigia. Fala para o teu irmão, vigie. Eu entendo, e isso é uma das coisas que a gente vê aqui na igreja, nesses 26 anos. Olha o versículo 23, por favor. Esse capítulo 9, se nós estudássemos esse capítulo 9, versículo por versículo, as falas desses homens, as estratégias, os erros de Josué, os erros dos príncipes aqui, nós iríamos aprender muita coisa. Mas olha o versículo 23. Olha o que Josué fala. Agora, pois, sois malditos, e dentre vós nunca deixará de haver escravos, rachadores de lenha e tiradores de água para a casa do meu Deus.
essas pessoas que entram com estratégia para nos destruir, elas diante de Deus, elas não têm a bênção. E quando há ausência de bênção, se manifesta a maldição. A ausência da graça é a desgraça. A ausência da bênção é a maldição. Quando você entra numa aliança com pessoas que não são abençoadas, você está num relacionamento amaldiçoado. E o pior, está dizendo que são escravos. Está dizendo que são escravos. Então, preste atenção. Quando você faz uma aliança com pessoas que só querem tirar proveito de você, porque ela tem uma mente escrava, o escravo só quer tirar proveito do outro. Lembre-se que o escravo é aquela pessoa medrosa, que ela tem medo das pessoas, porque ela sempre acha que as pessoas vão tirar algo dela, então ela está sempre prevenida. O escravo tem uma mente prevenida, uma mente de escravo, não é de filho. O filho sabe o que o pai está fazendo, ele se entrega ao pai, porque ele sabe que o pai vai fazer o melhor. O escravo sempre terá uma mente prevenida. E o escravo sempre se relaciona por tempo. O escravo não vê a hora de se ver livre do seu senhor, do seu senhor feudal. Então, pessoas que entram na nossa vida com o objetivo de se aproveitar, de tirar coisas da bênção de Deus para nós, essas pessoas também não ficam muito tempo com a gente. Elas só vão se aproveitar dos teus bens, das coisas que você tem, daquilo que você faz. Eu falo para a pastora Cecília, quantas vezes a gente pega uma pessoa que a gente cuida, faz cura, faz isso, faz aquilo, depois de algum tempo a pessoa chega e fala assim, estou indo embora. Aí você fala assim, o que aconteceu? O que nós fizemos de errado? Não fizemos nada de errado. A pessoa, infelizmente, ela tem uma mente de escravo. Ela não foi curada ainda. Então ela vem, ela se aproveita, faz um monte de alianças, um monte de amizades, E depois que ela se aproveitou, ela viu que não tem mais o que tirar, ela vai embora. Assim também é na sua vida. Essas pessoas passam pela sua vida, marcando a tua alma, marcando o teu trabalho, marcando a tua escola. Quantos meninos não se aproveitaram de meninas, tirando virgindade de meninas, dizendo que, olha, eu sou o príncipe de Deus na sua vida, e depois vão embora e deixam as meninas todas marcadas. Acredite, todas as vezes que você toma uma decisão para andar com Deus e para seguir num caminho de vitória, o inimigo vai aparecer de forma delicada, como um coitadinho para fazer uma aliança com você. E você, se você tiver dó e você não consultar a Deus, você vai ser enganado e amanhã você está sendo roubado, tirando do que é dos seus filhos, da sua vida, para outros. E o mais, depois essas pessoas vão embora da sua vida. Então vigie. Qual que é o segredo? Versículo 14. Consulte o Senhor. Ah, mas eu não tenho uma direção. Fale com os pastores. Não tenha medo de conversar. Ah, mas eu vou abrir minha vida com as pessoas? Não, você não vai abrir a vida com as pessoas. Tudo no plural. Você vai abrir a sua vida com uma pessoa que pode orar com você, jejuar com você, buscar um projeto de oração com você para pedir respostas para Deus. E se não tiver paz, não faça nada. Porque nas Escrituras está bem claro, a paz de Cristo é o árbitro do nosso coração. Se eu tenho paz, eu avanço. Se eu tenho paz naquilo que Deus já me deixou escrito, eu avanço. Se eu não tenho paz, eu não avanço. Fala para o teu irmão, vigia, meu irmão. Fala para o teu irmão, não faça aliança de qualquer jeito. Amém? Feche a sua Bíblia, vamos orar. Como eu te disse, eu gostaria de te desafiar a chegar na sua casa hoje, ou talvez essa semana, e ler o capítulo 9 inteirinho de Josué. E você falar para Deus assim, Senhor, fala comigo aqui nesse livro. Me mostra se tem alguma coisa ainda que eu preciso aprender. E deixe Ele falar com você. Tem muita coisa aqui interessante que não deu tempo nem de citar. Mas tem muita verdade aqui.
essa questão das roupas, desse engano, né? Tem muita coisa. Mas eu queria orar com você nessa noite. Então, feche a sua Bíblia, por favor. Se você puder, recline sua cabeça, feche seus olhos e deixe o Espírito Santo falar com você agora. Deus te chamou para você ser um vencedor. A Bíblia diz que Jesus Cristo veio para nos dar uma vida e uma vida abundante. A vida abundante se refere a uma vida que nós nunca vivemos antes. A vida abundante se refere a uma vida que é extraordinária, porque é uma vida em Cristo Jesus. É uma nova vida. Por isso que quando nós aceitamos Jesus, Jesus não dá uma gambiarra na gente, Ele não dá uma reformada. Ele nos faz novas criaturas. Por isso que Jesus falou para Nicodemos, é necessário você nascer de novo. É um novo nascimento, é uma nova vida. E quem tem esse novo nascimento, quem tem essa nova vida, foi chamado por Deus para experimentar das bênçãos que Deus tem para eles. Então você não pode correr riscos e ficar pegando qualquer coisa que vai surgindo na sua vida. Você tem que tomar decisões que não te coloque numa condição de perder a bênção. Então ore, fale para Deus, Senhor, me dê direções. Você vai fazer o Enem, você tem que descobrir qual a faculdade que você vai fazer, aonde você vai fazer. Não pegue oportunidades, eu tive uma oportunidade de fazer a faculdade em tal lugar. Nós não vivemos por oportunidades, nós vivemos por direções. Direções. Pergunte para Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Aonde o Senhor quer que eu estude? Você vai casar? Olha, o casamento é uma aliança. Se você entrar num casamento errado, é até que a morte te separe. É até que a morte separe. Precisa casar certo. Precisa ser com alguém que tema a Deus, que ame a Deus acima de você. Porque se você casar com alguém que ame a Deus mais do que você, do que ama você, você vai ser a pessoa mais feliz dessa terra. Mas se você casar com uma pessoa que ama mais você do que Deus, você vai ser uma pessoa infeliz, porque essa pessoa não tem pai, porque Deus é pai, ela é uma escrava, e a hora que aparecer uma oportunidade, ela vai para outro lugar. Por isso que o mundo está cheio de divórcios. Porque muitas pessoas estão sem pai. Fale para Deus nessa noite, Senhor, em nome de Jesus, guarda o meu coração. Eu quero guardar meu coração. Eu não quero tomar decisões que amanhã me afastem de Ti. Cuidado com amigos que aparecem no mundo com boas intenções, que aparecem no mundo com a intenção de te fazer feliz. Quem te faz feliz é Deus. Não são os amigos. Os amigos são bênçãos de Deus na nossa vida. Mas os amigos nunca podem substituir a Deus. Queria convidar você a ficar em pé. Vou fazer algumas orações por você, pela sua casa. Quero te abençoar nesta noite. E queria chamar aqui para frente, por favor, os pastores, os presbíteros, os diáconos, para estarem orando aqui na frente. Eu quero orar e pedir para que o Senhor te abençoe. Vocês viram aqui, porque muitas vezes a pessoa fala assim, apóstolo, eu casei errado. Bom, você casou errado, agora você vai até o fim. Vocês viram que eles fizeram uma aliança com os gibeonitas e viram que fizeram uma aliança errada e não tinha mais o que fazer. A aliança não se quebra. Mesmo uma aliança com os gibeonitas que estava errado ali, a aliança não se quebra. Então, e agora? Eu estou numa sociedade
procure Deus. Deus tem que te mostrar como as coisas têm que caminhar. Tudo tem que ser segundo as direções de Deus. Consulte a Deus. E se nessa noite você estiver precisando que alguém ore por você, por sabedoria, para que Deus te proteja, se você precisa que alguém te abençoe nessa noite, nós queremos abrir esse momento para orar por você, para te abençoar. Mas também queremos abrir esse momento para te abençoar em coisas erradas que aconteceram, para que essas coisas erradas não prosperem sobre você e você possa ter a bênção a partir de agora. Deixa eu te fazer entender melhor. Às vezes você fez alguma coisa errada lá atrás e agora você está seguindo com tudo isso, não tem mais como se desfazer disso. Deixa eu te dar um exemplo ainda melhor. Talvez não seja você, mas imagine um homem que sai do seu casamento e adultera. E essa mulher adúltera ganha um filho. E agora? Esse filho é teu. A coisa errada está aí. Não tem o que fazer. Então tem que pedir para que Deus te ajude. Para que você seja sábio para cuidar disso. Mas sem perder a tua bênção, que é a sua família. Porque você errou lá atrás. E agora precisa de sabedoria para caminhar com todo esse problema. Então, se você está aqui nessa noite e você vê alguma coisa na sua vida que você fala: Senhor, eu tenho consequências dos meus erros lá atrás. Eu tenho coisas que eu fiz errado lá atrás e agora isso está caminhando comigo até hoje. Eu peço a tua bênção, preciso da tua sabedoria, para que isso não comprometa a minha família. Se você precisa de oração nesse sentido, você vem para frente que nós vamos te abençoar. Ou se você precisa de oração por outras coisas, você pode vir que nós vamos te abençoar. Senhor Deus, nós abrimos esse momento diante do Senhor, para que o Senhor nos abençoe para abençoar. Então, Senhor, se alguém aqui precisa da tua bênção, para a sua vida pessoal, para a sua alma, para o seu casamento, ou se alguém aqui, Senhor, precisa de uma bênção para poder caminhar com aquilo que pode ter sido gerado errado lá atrás, e que hoje está prejudicando a família dele hoje, Senhor, traz a tua bênção agora sobre nós, e que cada um que virá para frente, Senhor, possa ser abençoado pelo Senhor, para esse novo tempo. Nós não perderemos a tua bênção nesse novo tempo, nós não perderemos esse tempo que o Senhor estabeleceu sobre nós, que é o tempo novo, de viração de pedra, viração de página, um tempo em que nós experimentaremos as coisas novas. Então abençoa-nos nesse momento, em nome de Jesus. Se você precisa de oração, vem para frente, que nós vamos orar por você. Abençoa-nos, ó Pai, abençoa, Senhor, as nossas vidas, abençoa as nossas mentes, abençoa o nosso coração, derrama a tua graça sobre nós, Senhor. Abençoa, Senhor, marido e mulher aqui, abençoa filhos, abençoa-nos, Senhor, abençoa-nos, Senhor, traz a tua bênção sobre a nossa casa, traz a tua bênção sobre a nossa família, abençoa-nos, Senhor, e tira, Senhor, todo esse peso de coisas erradas, de alianças erradas, dá estratégias, ó Deus, como o Senhor dará para Gideão, como o Senhor deu para Josué, para que eles pudessem caminhar, ó Deus, junto com os gibeonitas. Dá estratégia para os teus filhos, Senhor, serem abençoados no que eles precisam, para suas casas, para os seus filhos. Abençoa, Senhor. Abençoa-nos, Senhor. Faz a tua obra sobre nós. E, Senhor, nós queremos te pedir perdão por todas as vezes que nós nos movemos sem te consultar, Senhor, sem termos algo claro da tua parte para fazermos, e fizemos alianças erradas. Perdoa-nos, Senhor. A nossa aliança é contigo. A nossa aliança é contigo, Deus. Então abençoa o nosso coração.
para que nós não nos desviemos da Tua vontade e da Tua palavra. Ensina-nos, Senhor. Capacita-nos, Senhor. Faz-nos enxergar esse tempo, Senhor. E não perdemos a Tua bênção que o Senhor tem para nós nesse tempo. Abençoa os maridos, abençoa as esposas, Senhor. Abençoa os filhos. Abençoa a nossa casa, Senhor. Abençoa, Senhor. Abençoa. Abençoa, Senhor. Em nome de Jesus. Abençoa a nossa casa, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Ó Deus, te pedimos perdão por todas as vezes que nós vimos oportunidades e corremos atrás delas, ó Deus. Como se essas oportunidades fossem a solução para a nossa vida. Queremos confessar nesse lugar que Tu és a solução da nossa vida. Só o Senhor pode nos fazer verdadeiramente felizes. Só o Senhor pode verdadeiramente alegrar o nosso coração. Pois diz o Senhor na Tua palavra, que o reino dos céus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Só o Senhor pode nos fazer verdadeiramente felizes e alegres. Então abençoa-nos, Senhor. Abençoa-nos, ó Deus. E obrigado, ó Deus, por esse momento na Tua casa, pela Tua palavra. Obrigado pela Tua unção nesse lugar. Obrigado, ó Deus, por esse momento em que nós pudemos aprender a Tua palavra e pensar na Tua palavra. Que essa palavra fique no coração da Tua igreja, Senhor. Que essa palavra fique no nosso coração, que nós possamos Te consultar em todas as coisas, que nós possamos ler a Tua palavra e vermos a Tua vontade, ó Deus, em tudo que nós vamos fazer no meio da Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, ensina-nos, Senhor, capacita-nos, Senhor. Nós Te pedimos e Te agradecemos por esta noite. Obrigado, Pai, por estarmos juntos. Abençoa a Tua igreja agora na volta para a sua casa. Abençoa cada um dos Teus filhos, Senhor, que vão estar voltando para os seus lares, ó Deus, com as suas esposas, seus filhos, aqueles que vão estar voltando sozinhos, que eles encontrem suas casas abençoadas. Ó Deus, guarda cada um na volta para as suas casas, protege-nos, e Te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos dado e nos alimentado. Toda honra seja dada somente a Ti, hoje, pelos séculos dos séculos. Amém, Senhor. Aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus. Nós vamos continuar orando com quem precisa. Você que já recebeu oração, você que não vai receber oração, que Deus te abençoe. Vai na paz. Se você quiser seu ingresso para o Jeová Nissi, vai lá no balcão, compra seu ingresso. Vamos juntos para o teatro, vai ser uma bênção. E uma boa semana. Até sábado, na festa. Ou até domingo, com as meninas do Camboja. Deus te abençoe.